E aí, pessoal, estamos iniciando mais aqui um IESPcast e eu queria junto aqui, né, com a colega Luciana, que está aqui junto com a gente, introduzir um pouquinho o assunto que a gente vai estar abordando, né, Luciana, referente o dia a dia do profissional enfermeiro voltado para a unidade de terapia intensiva. E aí, antes disso, eu queria falar um pouquinho da minha história para vocês, até para a gente entender onde que a gente vai estar introduzindo, né, a temática aqui, a fala da Luciana com relação ao nosso assunto que foi proposto aqui hoje. Eu sou enfermeiro, sou supervisor de ensino daqui do IESP, coordenador de uma pós-graduação de unidade de terapia intensiva. Além disso, também eu atuo na assistência em uma unidade hospitalar, onde eu sou supervisor também de uma unidade de terapia intensiva e sou atualmente também conselheiro do COREM, né, que é o nosso conselho de enfermagem aqui do estado de Minas Gerais. E aí, contando para vocês aqui um pouquinho da minha história, até para a gente entender, né, onde que a gente estaria trabalhando aqui com a Luciana, a respeito, né, desse processo, onde que a enfermagem, junto com o processo de gestão carreira, onde que a gente poderia estar trabalhando, até mesmo trazendo algumas diretrizes, alguns apontamentos para esse profissional enfermeiro na atuação dele, dentro da prática, da gestão, da liderança, da parte assistencial. Mas aí, retornando aqui, né, com relação um pouquinho aqui da minha história, eu tenho 19 anos de profissão, né, atuo como enfermeiro, sempre atuei em unidade de terapia intensiva, que realmente sempre foi meu interesse. E no decorrer aí da minha história, que eu acho que isso traz um pouco, que a gente vai estar conversando aqui com a Luciana, eu acabei direcionando um pouco para a questão da gestão também, que acaba sendo um pouco do foco do enfermeiro intensivista também. E aí, no desenvolver dessa minha trajetória, né, eu acabei também trazendo um pouco da questão do ensino para mim, né, onde que eu acabei vindo aqui para o IESP, primeiramente como professor, depois atuando aí como coordenador e futuramente como supervisor. E a gente pensando um pouquinho nesse perfil desse profissional enfermeiro, né, pensando desse profissional da unidade de terapia intensiva, que a gente sabe que tem alguns diferenciais aí dentro do mercado de trabalho. E aí, num determinado momento, a Luciana ela chegou aqui com a gente, a Lu, no IESP, e a gente trocando algumas ideias, né, Lu? A gente foi pensando como que eu poderia trazer com relação à Luciana, né, a Lu, dentro do que ela vai trazer um pouquinho da história de vida dela aqui, o que ela poderia contribuir para a gente também dentro da enfermagem. E aí, no bate-papo nosso, a gente foi entendendo como que ela poderia trazer ele para uma aula nossa, voltada um pouco para liderança e gestão de carreiras. E aí foi dentro desse processo que eu acho que a gente pode começar a introduzir aqui um pouquinho, até mesmo para ela se apresentar, a Lu, entender onde que ela poderia estar entrando aí dentro da enfermagem e ajudar talvez esse profissional enfermeiro também dentro da sua carreira também. E aí, Lu, eu te passo para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, entender, né, dentro desse processo do enfermeiro, como que a gente pode talvez dar algumas orientações, não digo digo talvez algumas dicas, né, para esse profissional enfermeiro que vai estar iniciando ou que realmente já iniciou suas atividades também, já atuam em uma determinada área. O que você tem aí de informação para poder trazer para nós? Bom, que alegria, né? Poder falar desse assunto. Primeiro com você, que sempre é um bate-papo bom que a gente tem. Então, que bom que agora a gente amplia o nosso bate-papo para outras pessoas, porque eu acho que faz sentido. Acho que primeiro deixa eu me apresentar um pouco para as pessoas. Eu sou a Luciana Ito, sou psicóloga de formação. Morei mais de 20 anos em São Paulo, mas sou taubatiana, nascida em Taubaté. E quando eu chego em São Paulo, eu descubro que tinha um mundo de possibilidades. Eu tentei abraçar um pouco dessas muitas possibilidades. Mas eu tenho uma influência muito forte, né, da família, uma família com muitos médicos. Então, pai médico, irmã médica, prima médica, tio médico. Eu caí na psicologia hospitalar, não fui cair na medicina, mas faço psicologia hospitalar. Mas aí a carreira, ela foi dando um rumo muito para a área da educação, muito para a área da educação. Foi como professora na área da saúde, no SENAC, que eu comecei a me envolver mais com a área da educação. E aí, estou até hoje, mas além da educação básica, educação superior, eu atuo muito com a educação corporativa. Então, acabo me envolvendo muito com esse ambiente da área da educação, com foco em desenvolvimento de habilidades e competências, que passa pelo autoconhecimento, não tem jeito. Então, eu consigo unir muitos momentos
as habilidades que me trouxeram até aqui, em termos de apoiar o outro a se conhecer, mas também se conhecer voltado para o que a sua área de atuação pede, necessita. Só que se a gente fica no automático do dia a dia, fazendo o que tem que fazer no trabalho, a gente não se pergunta por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Até quando eu quero fazer o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer depois? E quando eu achar que já não é hora mais de trabalhar, será que eu vou realmente achar isso? Será que eu vou querer parar? Então eu fui percebendo que a gestão de carreira era algo que a gente tinha que parar e entender. E o IES me deu a oportunidade de voltar muito para a área da saúde, que foi onde eu começo a minha carreira. E aí eu uni esses dois mundos. Quando eu penso muito, né, em como apoiar os profissionais da área da saúde a pensar no agora e no amanhã da sua carreira, eu entendo que tem um casamento muito interessante e mais do que isso. Aí eu fui, né, vocês foram me dando esse espaço para eu conhecer mais algumas áreas. E aí eu entendo que não só tem muito que a gente pode ainda trocar, mas tem algumas até lacunas mesmo, alguns gaps que a gente olha e fala assim, não faz sentido não ter isso. Por exemplo, a gente poder entender o que um profissional da área da saúde, em que momento, no momento em que ele é convidado e aceita se tornar uma liderança, o que ele tem que saber além de ser um médico, de ser um enfermeiro, de ser um nutricionista? O que mais que ele tem que saber? Porque ele vai lidar com pessoas. E eu acho que às vezes não contam pra gente, sabe? A gente meio que descobre no caminho. E aí, pensando, Lu, acho que foi até um pouco da nossa conversa, né? Quando a gente bateu aquele papo, no sentido de como, até mesmo para você entender esse profissional enfermeiro de unidade de terapia intensiva, né? Porque você já teve uma experiência com o pessoal da estomoterapia, que foi aquele primeiro momento. E aí depois vem o profissional da unidade de terapia intensiva, né? Apesar de você já ter esse contato, tinha algumas novidades, né? Algumas informações que eu trouxe para você e foi naquele momento ali te trazendo algumas ideias, né? Tirando algumas conclusões. E aí que foi interessante, né? Você trazendo um pouco dessa informação, foi onde a gente até brincou que você estava fazendo a terapia ali comigo, que é bom a gente até trazer para o pessoal também, é esse pensamento, né? Que muitas das vezes o profissional ele vive o hoje e não pensa no depois, né? Do que vai ser da profissão, né? Igual eu falo, eu tenho 19 anos já de formado. Né, quando eu me aposentar, como que vai ser essa evolução dentro desse meu processo? Né, eu vou terminar de trabalhar e como que vai ser isso? Acho que isso é importante, eu acho que a gente vai estar introduzindo esse assunto aqui em outro momento, mas aí pensando nesse processo aí que você me trouxe, até que eu levei para você algumas informações, né? Esse profissional enfermeiro, além dele ser assistencial, ele tem uma parte de gestão e de liderança ali que acaba fazendo um diferencial. Que eu falo, o profissional de terapia intensiva, principalmente o enfermeiro, ele tem um olhar mais crítico, né? Geralmente é um profissional mais dinâmico, ele tem um pensamento, tanto que muitas das vezes esse profissional enfermeiro da unidade de terapia intensiva, ele é aproveitado para atuar em outras áreas, né? Dentro de uma unidade hospitalar mesmo. Né? Igual eu tive a oportunidade de estar aqui no IESP como supervisor de ensino, né? Eu estou atuando como conselheiro dentro do Corém. Então, assim, eu acho que o leque acaba sendo muito grande. Né? Foi onde que a gente começou o nosso bate-papo, que eu acho que é um pouquinho que você poderia trazer aqui para o pessoal também, para a gente entender dentro desse leque como que seria essa postura desse profissional, como que a gente poderia estar evoluindo dentro desse processo, até mesmo para eles entenderem, né? Que muitas das vezes, igual na nossa conversa, eu falei com você, a gente tem alunos aqui que têm perfis diferentes, né? Tem aquele aluno recém-formado, tem aquele aluno que já está há 4, 5, 10 anos já na profissão, que talvez está procurando uma mudança entre uma outra área. E tem aquele também aluno que às vezes já atua numa determinada área, mas quer fazer uma unidade de terapia intensiva porque ele te dá uma base muito boa também para atuar em áreas diversas. E aí você entendendo um pouco desse processo, né, eu tenho certeza que isso foi te clareando e você até para buscar como seria o perfil desse profissional. E aí o que você acha dentro da unidade de terapia intensiva, esse enfermeiro de unidade de terapia intensiva, enfermeiro intensivista que a gente fala? Você acha que realmente isso pode ser um diferencial para ele? Como tem que ser essa postura desse profissional? Legal. Porque muita coisa que a pessoa falou na minha cabeça enquanto você foi falando, assim. Sim. Vamos lá, eu vou organizar essa resposta em algumas partes, assim. Acho que a primeira coisa é o profissional da área da saúde, de modo geral, ele é um profissional que ele depende dele mesmo. Ele é o seu instrumento, ele é a sua ferramenta de trabalho. É claro que ele precisa de um exame, ele precisa
de aparelhos, mas ele se desenvolve ao longo da carreira e por isso muitos anos de estudo para ter esse olhar de diagnóstico mesmo, porque o diagnóstico não é simples e ele vai vivendo o dia a dia de se aperfeiçoar. E o ambiente da área da saúde, ele é muito convidativo a realmente a gente imergir nisso ali, né? Porque faz sentido você salvar vidas, faz sentido você trazer qualidade de vida para o outro. Né? A gente se sente reforçado positivamente de que esse é o caminho. Então você vai lá, faz 12 por 12, vai lá, emenda mais um feriado e aceita um outro plantão. Isso é muito comum na área da saúde. E você depende muito de você estar presente, seja no seu consultório, seja no hospital, seja numa clínica. A questão é que, com o passar do tempo, esse profissional, primeiro, ele ganha muita expertise. Geralmente, ele sabe muito. Então, vai ser natural que ele seja convidado para exercer ou para atuar em outras áreas, para compartilhar esse conhecimento. Então, é natural que ele seja convidado para ser um conselheiro, para ele ser um supervisor, para que ele possa ser um educador. Então, nesse sentido, não é tanta surpresa que um profissional que começa como enfermeiro de UTI, ele não necessariamente vai terminar sendo o mesmo cargo, mas todo o conhecimento que ele acumulou, com certeza ele vai conseguir compartilhar isso de diferentes formas. Então, acho que a primeira clareza de um profissional da área da saúde é que a tendência é ele ser convidado para outros cargos com o passar dos anos. O outro ponto é, no mundo atual que a gente está, tem um conceito que chama lifelong learning. Então, é o aprendizado contínuo, sem você parar de estudar. E isso, a área da saúde, ela mexe muito com tecnologia, né? A gente depende muito de tecnologias, principalmente digitais. Então, o corpo humano muda, o ambiente com as interferências mudam, as doenças mudam. Então, não tem como, é uma postura que o profissional tem que adotar. Só que à medida que a gente vai estudando, não necessariamente a gente tem os mesmos interesses que a gente tinha quando começou a profissão. E aí começam os primeiros conflitos, né, existenciais. E aí, tem mais isso, tem mais aquilo que eu podia fazer. O que eu vou fazer? E aí, assim como lá com, 17 anos, quando a gente é estudante, tem que decidir o primeiro vestibular, assim que a gente se forma como enfermeiro, a gente também tem que decidir dentro desse ramo de possibilidades o que eu quero fazer. E às vezes, Lu, o que eu penso assim, né, o mercado hoje a gente sabe que às vezes está difícil, né? E o profissional enfermeiro também, eu falo para demais colegas também de outras áreas, principalmente acho que a área da saúde. Às vezes você forma, por mais que você goste, vamos colocar numa área minha de unidade de terapia intensiva, vai ter alguma outra oportunidade que você vai ter no mercado. Então, não necessariamente aquela área que você tem aquela aptidão, né, que você tem interesse, que você vai estar atuando. Porque ou você não teve oportunidade ainda, sim, né, e você vai chegar lá. Eu lembro que nós conversamos sobre isso também, não foi? Mas o profissional, ele vai muito, às vezes, aceitando as propostas que chegam. Por quê? Diferente de outras áreas, você geralmente tem que mandar um currículo, aí você vai ser chamado para uma entrevista. A área da saúde é um pouco diferente. Ela chega assim, tô precisando de um enfermeiro, né, no hospital. Manda seu currículo para mim que eu vou levar lá. É isso que muitas vezes acontece. E aí você não se pergunta muitas vezes o que eu quero na minha carreira. Você vai dando sim, ou vai dizendo não, mas sem uma clareza de para onde você quer ir. E aí, quando você chega, por exemplo, fiz o curso de enfermagem, tem todas as possibilidades, eu escolhi a área da terapia intensiva, primeiro que eu acho que diz um pouco do perfil da pessoa, como você colocou. É uma pessoa que quer agitação, é dinâmica, não adianta, porque aquilo ali não para, né? Mas é uma pessoa também que vai logo descobrir que ela vai precisar de uma especialização para isso. E isso não é a parte mais difícil, vamos dizer assim, mas ela vai perceber que a pessoa que lidera uma UTI, ela necessariamente vai ter que, além de ter muito conhecimento técnico da área dela, ela vai ter que começar a entender um pouco também do impacto da nutrição, da fisioterapia,
do infectologista, que é diferente do cardiologista. Por quê? Porque tem ali muitas áreas juntas. A UTI, por excelência, né, por existência, ela é um setor multidisciplinar. Tá posto. Mas fora isso, também vão ter os familiares que vão visitar naquele ambiente, também terão o pessoal da limpeza, que é essencial, o pessoal da alimentação, que é essencial. E aí, quando essa pessoa que fez enfermagem estava com foco em UTI, mas o que a pós, né, em terapia intensiva permite? Que foi o que você me contou e que meu olho brilhou. Eu falei, que máximo! Você só pode ser um supervisor, né, de UTI quando você tem uma pós, não é isso? Sim. Então, essa eu acho que é o grande diferencial dessa pós em UTI, de permitir ir para a área da gestão, e não só a área técnica, mas a área de gestão. Agora, se você disser sim para a área da gestão, se você aceitar um cargo de liderança na UTI, numa empresa, numa cooperativa, você está dizendo sim, sabe para o quê? Para pessoas e para a gestão de dados. Você vai necessariamente ter que gerir pessoas e gerir dados. E como é que você faz para gerir pessoas sem apoiá-las no seu desenvolvimento? Sim, e eu vejo, Lu, que essa é a maior dificuldade, né? Eu falo tanto com nossos alunos aqui no dia a dia, né, da pós-graduação, nas disciplinas, e aí foi bacana você trazer, porque realmente a gente tem essa preocupação. A gente tem todo um foco assistencial, onde a gente leva os alunos para a prática, né, entender como que é o dia a dia do profissional enfermeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem essa preocupação também da área da gestão e da liderança. Então a gente tem que mesclar, entendendo que o profissional enfermeiro da terapia intensiva tem esse outro foco também, que muitas das vezes é a maior dificuldade dele. Eu, como supervisor de uma instituição hospitalar, que atua ali junto com eles na assistência, eu vejo que essa é a maior dificuldade. A atividade técnica assistencial, isso é prática, é com o tempo. Mas entender que realmente ele tem uma equipe para ele estar gerindo, igual a gente teve naquela conversa. Eu falo pelo meu exemplo, eu estou lá há algum tempo no mundo da terapia intensiva, realmente toda essa equipe multidisciplinar, ela me tem como referência dentro da unidade. Então qualquer mudança de processo, aplicação de algum protocolo, acaba a gente sendo referência da unidade. Muitas das vezes esse enfermeiro não está preparado para isso, ele não tem essa noção dessa dimensão que ele vai estar atuando. Então acho que nossa conversa foi muito focada nisso também, né, Lu? Foi porque a gente tem que contar para os enfermeiros que, assim, você quer ficar numa unidade de terapia intensiva e você se identifica? Essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer. Real, assim. Você entendeu como é que vai ser seu ritmo de trabalho e de vida? Isso é importante entender, porque por um bom tempo da sua vida você vai ter uma intensidade no dia a dia do seu trabalho. Não é você sentar na frente do computador e só analisar planilhas. Não é essa a vida. Então, assim, tomar decisões na carreira exige autoconhecimento. Muitas vezes, lá no começo, como a gente deu exemplo, no vestibular, na primeira faculdade que você vai escolher na vida, primeira decisão grande em termos de carreira, você fica muito na dúvida porque, de fato, falta conhecimento tanto das próprias profissões que existem, mas falta autoconhecimento. Aí você vai começando a conseguir os primeiros cargos e você vai se empolgando porque você vai ganhando conhecimento técnico. Legal? Mas você geralmente não é convidado a pensar, tá, e você quer isso? É isso que você quer? Tanto que as pessoas têm crises durante a carreira. Porque elas se perguntam, mas está tudo esvaziado, está tudo sem sentido, eu só trabalho. Ou até mesmo, igual você falou, essas oportunidades que aparecem muitas das vezes e que talvez não é um interesse. Então o pagar mercado, boleto. ele vai te engolindo, exatamente. Eu lembro direitinho você contando um pouco da sua história também dentro desse processo, né? E foi um pouco disso. Eu, com 30 anos, eu paro tudo na minha carreira. É muito difícil você conseguir ser psicólogo. Eu começo a minha carreira como psicóloga hospitalar e psicóloga clínica. E em São Paulo, capital, atendendo num bairro, né, super competitivo, que era o Itaim Bibi. Então, assim, consegui me firmar, tinha a clínica, tinha os pacientes, estava dando aula como professora, já tinha feito minha segunda pós, eu estava, assim, sabe, muito envolvida, estava dando aula no Senac, naquela época, entende? Muitas coisas.
E aí eu falei assim, tá esvaziado. Eu não consigo entender o que realmente eu quero e eu tô muito cansada. E não faz sentido para mim estar cansada demais, a ponto de estar exausta. Tem alguma coisa errada quando eu tô exausta. E eu estava exausta. Para tudo. Fui fazer um ano sei lá, de uma pausa na minha vida. O nome disso é ano sabático, né, que se dá. Então me dei um ano sabático e para não dizerem para mim que eu fiquei um ano sem fazer nada, que ninguém ia falar nada, eu que tinha que me justificar, eu falei que eu ia estudar inglês. Eu já era formada em inglês, mas eu falei, não, preciso praticar minha oralidade, vou. E fiquei um ano morando na Europa. E aí quando eu volto, eu só consegui ter clareza para onde eu queria ir porque eu me dei um ano de autoconhecimento, assim. A Luciana sem pessoas conhecidas lá fora, como ela se vira? A Luciana sem o namorado, sem o marido, sem a mãe, sem a amiga. Como é a Luciana? E aí eu não queria a Luciana profissional, entende? Eu queria a Luciana, o pacote. Aí veio a resposta da Luciana profissional, para onde eu queria mais focar. Mas é muito natural com uma pessoa que venha escolher uma UTI, ela é uma pessoa que gosta de muita coisa, ela gosta de agilidade. Então é muito grande chance de um enfermeiro que foi para a UTI já ter aceitado um monte de emprego antes, fazendo a agenda dele ser aquela loucura. Porque ele gosta do movimento, ele gosta do estímulo, do desafio. É um perfil de pessoa provavelmente que vai gostar disso. Isso não tem a ver com personalidade, ser mais tranquilo, ser mais agitado. Isso tem a ver com motivação interna, o que te motiva. E aí, dentro desse sentido, você se perder na carreira, eu acredito que é necessário. Eu não acho que é errado. E eu não acho que, mesmo que a gente planeje agora, não vai ter alguns momentos em que a gente chega, sabe, na trajetória e fala assim, tem uma bifurcação, no mínimo uma bifurcação, para que lado eu vou? É natural você se permitir ter dúvidas. Você se permitir não saber a resposta do próximo passo na sua carreira. Mas talvez a dificuldade seja aceitar, né? Mas aí foi preciso. O problema é a gente aceitar que a gente não tem respostas, né, para tudo. Mas se a gente não entender esse momento e não cuidar dele, provavelmente a gente vai dar um não ou um sim para qualquer proposta que chegue, mas eu não tenho clareza do tipo, o que eu quero estar fazendo quando eu estiver com 30? O que eu quero fazer quando eu estiver com 40, com 50? Eu quero estar trabalhando aos 60? Eu quero estar trabalhando aos 70? Porque uma coisa é você precisar, porque você não tem dinheiro e só a aposentadoria não vai te dar essa condição. Esse é um ponto e que tem que ser muito considerado na área da saúde. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Mas um outro ponto é a gente saber que eu tenho que me estabelecer um momento de parar. Eu tenho que estabelecer esse momento, porque a vida vai estabelecer pela gente se a gente não estabelecer. E isso acontece muito na área da saúde. E não com tranquilidade para o profissional. Há muito sofrimento envolvido, porque é tão potente o lugar do profissional na área da saúde, geralmente, ocupa tanto as horas do dia a dia do profissional, que quando ele se vê sem aquela rotina, ele sempre imaginou que fosse ser, né, um momento de descanso. Quem que eu sou se eu não sou profissional? E entra-se na terceira idade com uma crise existencial mesmo. E com a sensação de impotência, de invalidez, porque já não sirvo mais para isso. Então, para que eu sirvo? Não precisa chegar lá para sofrer, né? A gente pode ir entendendo. Da mesma maneira que tem... Tudo isso aqui está ligado, Pablo, que a gente está falando, a ter clareza das fases da vida, eu acho. Sabe? Que tem fases onde a gente tem muitas opções e deveria tentá-las e deveria escolhê-las, mas tem momentos da vida que, por mais que você queira muito, o seu corpo não vai aguentar o mesmo ritmo. Isso é fato. O seu corpo e a sua mente não vão ter o mesmo desempenho. Então, você vai ter que mudar alguns comportamentos e hábitos, inclusive de trabalho. Então, por exemplo, é muito importante que a gente comece a se perguntar não só o quanto eu quero ganhar, né? Quanto eu preciso e quanto eu quero ganhar, mas qual que é o máximo que eu quero ganhar. Eu te falo que na minha vida foi mais ou menos assim. Eu trabalhava em 2 empregos, né, dia e noite, em esquema de plantão, em unidade de terapia intensiva, e aí chegou um momento da minha vida que realmente eu precisava escolher. Eu vou ter qualidade de vida, né? Lógico que a questão financeira pesa muito,
Mas aí foi onde que você começa a sair um pouco da zona de conforto, que eu acho que é bacana a gente falar sobre isso também, porque eu vejo que muito profissional, o que acontece? Adquiriu talvez um emprego, né, uma determinada oportunidade e se acomoda naquilo também. Né? Não busca através de conhecimento, né, se aperfeiçoar e acha que dali talvez foi suficiente para a carreira dele. E tem aquele profissional que realmente ele quer correr atrás, ele quer melhorar, né, quer buscar uma condição financeira melhor, uma estabilidade, né, uma condição de trabalho melhor. E aí eu me vi mais ou menos nessa situação. Eu lembro direitinho que foi ali na época do Covid. Né? Então eu trabalhava como supervisor numa unidade, num esquema de diarista, trabalhando de segunda a sexta-feira e no outro como plantão noturno, de linha de frente mesmo de Covid. E até que eu tive um acidente de moto uma vez. Eu falei, não, ali era o momento para realmente eu repensar o que eu queria para minha vida. Aí surgiu outras oportunidades, né? Questão aqui do IESP, que aí vai abrindo o leque a partir do momento também que você se abre e se dá esse espaço também, né? Que realmente, muitas vezes, a gente não entende isso e deixa a vida levar, e onde a gente acaba muitas vezes, talvez, doente, né? Com alguma questão de saúde aí que pode implicar e realmente gerar uma frustração para o profissional, né? Foi muito legal que você compartilhou um pouco, né, da sua experiência, porque, assim, eu tenho certeza, Pablo, que quem está ouvindo a gente, muitos vão se identificar com você. Porque isso é a área da saúde. De segunda a segunda, e aceitando o plantão, e aceitando não sei o quê. E a vida pessoal é segundo plano na área da saúde. Tem uma cultura instalada de que a vida pessoal, ela não tem a mesma proporção, e que ela, muitas vezes, ela é colocada de canto. Se a vida pessoal é colocada de canto ou está em segundo plano, a sua saúde física e mental, consequentemente, também está. E aí, se você não tem o hábito de olhar para a sua saúde mental, você se distancia porque tem os mecanismos de defesa naturais do psíquico que vão te dizer assim, isso vai continua na família, no seu dia a dia, né? Na verdade, isso vai só preparar o terreno para você adoecer. Você não consegue fugir de um adoecimento, seja de crises de tristeza muito profunda, que se não cuidadas podem ir para uma depressão, porque tem eu não consigo achar um outro nome, mas é um esvaziamento de sentido, independente da categoria socioeconômica, tá? Eu não estou querendo dizer que, tipo, a gente não precisa pagar contas, mas o que eu estou dizendo é que a partir do momento que você se torna muito bom em alguma coisa, para se tornar muito bom, você tem que se dedicar. Você tem que tentar fazer diferença. E, geralmente, esse não é um problema na área da saúde. As pessoas estão acostumadas a estudar muito para passar no vestibular. Não é fácil. Então, as pessoas têm esse hábito de já estudar ou de se dedicar por um tempo. A questão é que, passado um tempo, as pessoas acham que, assim, tudo bem, eu vou aqui e vou cuidar de outras áreas. Não, por exemplo, não vou me preocupar tanto com a minha carreira, eu vou cuidar mais da minha família. A gente não tem como separar quem nós somos, sabe? Não tem como. Vai refletir. É claro que a gente tem que colocar mais energia em algumas áreas, mas quem está bem aqui vai levar um tanto de bem para lá. E quem está mal aqui vai levar um tanto de mal para lá. Não tem o que fazer. História, né? Não tem como você deixar seus problemas em casa e trabalhar, né? Não. Né? Não é só deixar em casa, é porque, assim, eu posso fingir que isso não está acontecendo, de eu estar triste no meu trabalho, de eu estar insatisfeita no meu trabalho. Ou até de eu culpabilizar o meu chefe ou o ambiente por não estar feliz no trabalho. O meu colega, poxa, toda vez na troca de plantão, o cara me atrasa 40 minutos, é um desrespeito, eu não aguento mais. Sei lá, você pode culpabilizar o mundo. A verdade é que você tem que se perguntar, o seu tempo já deu nesse lugar? Porque quem é responsável por pensar qual é o próximo passo e não ficar só reclamando é você. E, geralmente, a área da saúde, as pessoas se tornam muito boas e aí a gente vai descobrindo que a gente pode ganhar a mesma coisa que a gente ganha, não trabalhando um pouco menos, mas a gente tem que, então, se permitir outras tentativas dentro da própria carreira, entende? Que é um pouco o que você está dizendo. Você, num primeiro momento, como supervisor de uma unidade de terapia intensiva, não se imaginava um supervisor hoje e apoiando outros enfermeiros a se desenvolver. Mas você fala assim, nossa, eu consigo fazer isso e eu consigo, talvez, não precisar trabalhar numa rotina tão intensa. Mas a minha contribuição social para a área onde eu escolhi, eu continuo
entregando. E aí isso vai te dando senso de pertença a uma comunidade também, sabe? E aí olha que interessante como tem coerência. Aí você vai para um Corém, aonde vai impactar mais ainda a comunidade em outras instâncias, porque é isso também. Gente, aqueles momentinhos que ele fala que é tipo quase uma terapia. Mas é porque é natural, é isso que eu estou tentando dizer. O seu exemplo é muito natural de uma carreira. À medida que você entende que você já fez a diferença naquele espaço e o seu conhecimento já deu conta daquilo, os convites chegam, mas você também vai estando preparado. Você não sabe que está, e não está de fato. Mas assim, o que te trouxe até aqui, entendeu? Te deu o suporte para você se arriscar. Agora, se você vai conseguir, é todo um processo. Mas você foi, enfermeiro, pós, aí supervisor da pós, né? Atua ali. E agora, o Corém, ele representa toda uma categoria. E você provavelmente não está ganhando menos do que você estava ganhando no começo de carreira, entende? Mas você não precisa fazer a mesma coisa. Então as pessoas têm que se perguntar até que momento estar como profissional técnico me supre, me nutre o meu ego, porque também tem isso, da gente querer se sentir bom em alguma coisa. Por isso que a gente fica tantos anos, não é só por dinheiro, é por ego, porque você quer ser bom naquilo, você quer ser reconhecido, você quer saber que, tipo assim, chegou uma pessoa sem, sei lá, respirar, você quer saber fazer uma traqueostomia com segurança, não quer? Sei lá, estou falando besteira, tá? Vocês sabem, gente, toda vez eu vou falar uns exemplos da área da saúde que eu sempre peço desculpa se não está com um contexto certo. Então, assim, tem isso da gente querer, mas isso é momentâneo, geralmente é no começo da carreira, que você precisa desse reconhecimento mesmo para você, antes de qualquer outra pessoa. O que eu entendo, Pablo, só para a gente fechar essa lógica que a gente está falando aqui. Tem um tanto de uma condição socioeconômica para permitir toda essa reflexão que a gente está fazendo, tá? Eu acho que tem sim. Mas à medida que de qualquer carreira, de qualquer área, que você entender que você já ficou muito bom naquilo, está na hora de você perguntar qual é o próximo passo. Porque tem um tanto dentro de você que vai, sabe, pedir. E que você tem que ouvir a hora que vem, porque não é a hora do outro, não é a hora da sociedade, é o seu momento. Você vai ser questionado por você mesmo. Mas tem um tanto também que não faz sentido você ter um tanto de conhecimento, aí sou eu, a Luciana, agora é a minha opinião. Para que você tem tanto conhecimento? Você ficou tão bom em algo se você vai guardar aquilo para aquele espaço restrito, daquele setor, num único lugar, o resto da sua vida? Vai, joga esse conhecimento, entendeu? Para a sua comunidade. Amanhã vai ser isso que eu falo. Vai ser um chefe de UTI. Meus pais estavam na UTI, os dois conseguiram a proeza. Em 1 ano, os dois estavam lá, cada hora um no momento. Gente, se eu não puder confiar em quem é o supervisor da UTI, que está fazendo tudo aquilo pelos meus pais, em quem que eu vou confiar? No momento mais vulnerável que eu fiquei e que eles ficaram. Então, assim, saber que tem pessoas boas, sabe, vindo, e se eu vier uma pessoa que está querendo, sabe, garantir desenvolvimento de habilidades, competências, precisa de pessoas com liderança. A gente precisa ter segurança que a gente está indo buscar profissionais que vão fazer a diferença. Então, se não bateu ainda, do tipo, o que eu, no meu dia da minha profissão, além de pagar boleto, porque isso é o que nos une, pessoas que precisam pagar boleto, isso nos une. Mas, além disso, o que te faz querer ficar hoje onde você está fazendo o que você está fazendo? Isso te faz feliz, e mais do que feliz, faz a diferença para o outro. E aí tem aquela questão, né, Lu, assim, de você trabalhar muitas das vezes pensando enquanto instituição. Eu vou vestir a camisa daquela instituição e eu vou me dedicar, vou me doar. Mas tem aquela questão também de eu fazer o meu nome também, né? Não sei se deu para você me entender. É o ego, né, que eu falei. Exatamente, foi o que você falou. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem isso, entendeu, Lu? Eu acho que às vezes é onde tem aquelas pessoas que acomodam, se sente talvez nesse limiar aí que você colocou, de realmente entender que chegou num patamar de conhecimento, né? Mas que acaba talvez achando que aquilo dali foi o máximo para ele.
Eu vejo isso muito na minha profissão e às vezes isso me incomoda. Pô, um colega profissional, enfermeiro, que você vê que tem conhecimento, poderia correr mais do que dali que chegou, mas muitas das vezes fica parado. Aí eu não sei se é essa dificuldade, igual você está colocando, né, de realmente entender que tem um mundo ali aberto para ele, de oportunidades. Medo, não sei. Eu acho que eu queria ter um pouco da sua ajuda também nesse sentido. Eu tenho uma outra hipótese. Aí eu volto para a liderança. Quantos líderes assumiram um lugar de mestre dessa pessoa? Entende? Também porque um líder, ele é, de uma certa forma, um educador em alguns momentos. Ele precisa dar norte. Entende? Então, assim, eu não estou colocando a responsabilidade da carreira de cada um nos líderes que essa pessoa teve. Mas eu estou dizendo que, tipo, ao longo da nossa carreira, a gente passa por lideranças. E essas lideranças, elas têm a oportunidade, sim, de fazer a gente refletir. Você é bom nisso. Porque a gente precisa ouvir reconhecimento também. A gente só ouve, muitas vezes, numa cultura que não entendeu ainda que a humanização faz parte do processo de lucrar. A gente separa como se o ambiente humanizado fosse um ambiente que não fosse ter muito lucro, né? Então, assim, o hospital, por exemplo, é uma instituição, um hospital privado que quer lucro. Ótimo, tá tudo certo. Mas independente do lucro, tem pessoas para fazerem esse lucro acontecer. Então, como é que eu faço essa pessoa entender o que ela está fazendo ali? E aí eu entendo que na área da saúde, de modo geral, e eu posso ser muito criticada aqui, quase cancelada, eu acho. Mas o ponto é que é assim que eu tenho essa percepção e se for diferente, eu gostaria que as pessoas me ajudassem a entender. Mas eu entendo que em muitos momentos a área da saúde, ela coloca um tom hierárquico. E a hierarquia de quem tem mais tempo de casa que você ou está mais tempo naquele cargo que você acabou de chegar, ele não é para te apoiar, ele é para ser respeitado. Me deixa ali, se eu estiver errando, não abra a boca, porque eu estou aqui acima. Então eu sinto que tem uma cultura, e a cultura faz muita diferença, entende, do ambiente. A cultura da área da saúde é muito hierárquica, de me respeite, não de tipo aprenda comigo, venha junto. Tem o R1, tem o R2, tem toda a cultura dos residentes, mas tem uma coisa que não é de realmente entender que tipo, se eu apoio você, se você se apoia, se eu apoio o outro, o nosso ambiente fica melhor. Eu entendo que as pessoas fazem isso em pares, entende? Não é uma cultura do ambiente do ambiente da área da saúde. E eu acho que isso vai muito da cultura do local que você trabalha também, da instituição. Né? Eu acho que vai muito desse perfil, igual você me trouxe ali. E apesar de eu achá-lo, que dentro desse processo, eu acho que tem melhorado um pouco. Você acha? Eu acho. Assim, eu tenho 19 anos já de profissão, a gente tem essas situações ainda, eu falo principalmente talvez em instituições públicas, mas eu acho que a necessidade, até essa busca de mercado, né, em cima de conhecimento tecnológico, de mudanças hoje em dia, até do profissional mesmo que chega hoje, independente da área, eu acho que isso tem separado um pouco e cada um tem entendido a posição dentro dessa hierarquia que você colocou e entender que há necessidade de trabalhar em conjunto. E foi bem interessante você me trazendo esses questionamentos aqui. Hoje mesmo a gente estava conversando com uma outra colega, fazendo um podcast também, e ela me trouxe isso, em cima ali do período agora do Covid, né, que vamos colocar em 2021 mais ou menos, dentro da enfermagem, o que isso me contribuiu, o que mudou? Eu acho que foi muito dentro desse processo também, sabe, Lu? Essa questão dessa hierarquia. E o profissional enfermeiro acaba sofrendo muito por causa disso também, né? Porque a gente tem um profissional hoje, vamos colocar aqui um exemplo, profissional médico, dentro da unidade, que muitas das vezes é uma referência, mas aí houve a necessidade dessa equipe multidisciplinar trabalhar em conjunto. Então acabou que desfragmentou um pouco com relação a essa hierarquia, entendeu? Que legal saber disso. Então, assim, eu acho que isso tem melhorado. Não vou dizer para você que é 100% não, mas eu falo principalmente profissional enfermeiro, que muitas vezes não tem um reconhecimento, uma valorização, a gente acabou sendo vendo um pouco com os outros olhos. Apesar de a gente correr através de uma valorização financeira, né, que eu acho que isso vai sendo construído, até meio cada profissional também, eu acho que tem sua responsabilidade, mas eu acho que tem melhorado sim um pouco, né, referente a esse processo. Mas realmente eu acho que isso é uma dificuldade. Né? Eu falo da minha realidade também. Né? A gente tem cidades pequenas, né? Dependendo de onde que esse profissional trabalha, por isso que eu te falei, talvez pensando na instituição também. Sim. Como que é a política dessa instituição.
Eu entendo que você está dizendo que isso tem muitas particularidades, mas são décadas, você entende? E aí vem um ranço, independente de tipo você não acreditar e você não querer fazer, você vai encontrar profissionais ali que já trabalharam em outras instituições que vão trazer esse ranço. E aí você vai ter que fazer todo um trabalho ali para que aquilo não seja a verdade daquele lugar, mas que já você vai encontrar pessoas com aquela mentalidade, você vai. E por que eu estou trazendo um pouco o olhar para a liderança? Porque é o líder que vai te provocar a dar o próximo salto. O papel da liderança, ora, é ser gestor. Ora, você tem que garantir que o horário combinado seja cumprido, que a meta que foi colocada para aquele setor, ou que aquele indicador de não ter infecção hospitalar, sabe, no nosso setor, que aconteça e realmente seja batida, porque isso é muito sério. Tem horas que você vai ter que fazer o processo de demissão, sim, de um colaborador e de admissão de outro. Isso tudo cabe a uma liderança. Mas também é responsabilidade, porque aí entra todo mundo no imaginário das pessoas, essa é a função da liderança, esses pontos que eu falei. Mas quando a gente vai realmente estudar sobre liderança nos dias atuais, você entende que tem mais 2 papéis que têm que ser assumidos e que é a atribuição do cargo de liderança, independente de onde você for ser líder. E que as pessoas acham que é ser gente boa se ela fizer isso, e não que é responsabilidade dela, que é ser um líder educador. Ou seja, eu tenho que entender o que o setor pede, quais são os novos conhecimentos que estão vindo e que eu tenho que garantir que meu time vá para esse lugar, seja porque eu sei ensinar e eu vou passar esse conhecimento, seja porque eu não faço ideia desse conhecimento, mas a pessoa do meu time tem que saber. Então, como é que eu fomento, seja por meio de incentivos para que o curso seja subsidiado ou parte dele subsidiado, ou você, entendeu? Incentivando que a pessoa faça o curso, mas tem que ficar clara a cultura de que estudar não é negociável. Porque é isso o líder que dá o tom da cultura, entende? De se desenvolver. E precisa trazer modelagem. O líder precisa estudar, precisa estar sempre se desenvolvendo. E tem um terceiro liderança, então, que quase ninguém fala, mas é o líder coach. Ele vai, não um coach que, né, as pessoas têm no imaginário e que cada dia faz a gente passar vergonha por aí. Eu estou falando daquele coach que realmente entendeu o que é foco na meta, como é que desenvolve uma pessoa para dar o próximo passo, para conseguir ter clareza do que precisa alcançar e que ela vai fazer os passos para alcançar, ajudar a pessoa a se desenvolver. Isso não é ser gente boa, isso é responsabilidade de uma liderança. Só que geralmente as pessoas não contam que a liderança tem que fazer isso e como elas não foram avisadas, elas também não fazem. E aí é isso que dá. Então, se você hoje for olhar para a área da saúde, que é o nosso recorte aqui, e pensar que a gente tem muitos líderes sem saber o que é ser líder, é algo que a gente ainda pode apoiar e fortalecer muito, entende? Nós podemos muito. E eu... Para mim, Pablo, para essa coisa do sentido, de não esvaziar, eu me sinto muito animada cada vez que eu faço parte de um projeto que eu sei que está fazendo impacto, que faz a diferença. E a gente poder falar para o pessoal da área da saúde, que salva tantas vidas, que faz a diferença na vida de tanta gente, que assim, eles têm que fazer a diferença na vida deles mesmos, e eu vou ajudar, vou apoiar com o módulo de gestão de carreira. Isso me traz propósito, entende? Isso me anima. Então, assim, porque também fala, tem que ter propósito. Aí as pessoas falam, tá, e como é que faz? Como é que faz? Primeiro, tendo clareza que, assim, eu só dou sim hoje em dia para projetos que fazem sentido para mim. E isso pode achar que tem muito a ver com ter sido privilegiado e vir de condições comparadas a outras pessoas com privilégio, sim, mas a minha carreira eu construí. Eu construí em São Paulo, eu não construí em Taubaté, onde eu era filha do médico e fui médica e continuei a carreira de médica, entendeu? Então, assim, hoje, quando eu consigo hoje estar aqui, é um prazer, é uma alegria, porque eu escolhi fazer o curso, não existia. O que a gente vai trabalhar em gestão de carreira? Só viraram para mim e falaram, Lu, pensa em tudo que pode apoiar. E aí eu me diverti. Eu fiquei uma semana selecionando vários livros, materiais, conversando com colegas, com amigos, com coordenadores e montei. E aí eu falei assim,
Isso aqui vai fazer a diferença. Eu acho que eles vão conseguir se sentir mais fortalecidos, as lideranças que têm que atuar com pessoas, porque atuar com pessoas é um universo à parte. Tem muita coisa para aprender. Então eu fui selecionando aquelas conhecimentos básicos mesmo, mas que falassem uma linguagem que eles se sentissem acolhidos, reconhecendo, porque senão também não adiantava eu falar, em autoconhecimento a pessoa nem sabe do que eu estou falando. Então a tentativa foi essa. E tem um tanto de ajudá-los a criar uma mentalidade do agora e do amanhã. A área da saúde é muito imediatista. E vai chegar daqui a pouco e vai acontecer da pessoa ter feito a renda dela baseada no que ela recebe, mais os plantões. Isso é muito comum, Pablo, e é muito triste. Porque aí ela não entende a diferença do salário líquido e bruto nesse sentido. E ela torna o plantão dela o salário líquido dela. E não é. Ele é o extra. Ele não é. Porque ela não vai conseguir dar plantão. Entendeu? A vida toda. E aí a gente tem que fazer ela se perguntar qual legado você quer deixar, além de ter condições de pagar uma clínica para você ficar quando você ficar idoso, ou de pagar um cuidador que vai ficar na sua casa. E aí volta para essa coisa que eu falei do propósito. Eu hoje busco fazer a diferença e isso me alimenta. Tanto que, quando eu comecei, semana que vem eu estou numa semana de recesso. Sabe por quê? Estava previsto? Não. Eu comecei a não querer vir trabalhar. E aí eu sei que eu estou cansada, porque eu gosto de trabalhar. Então, quando eu começo a empurrar com a barriga, eu começo a me comportar diferente com coisas que eu gosto muito, eu falo... Olha pra si, caramba, vai deixar passar, tá dormindo mal pra caramba, há dias, vai continuar. Aí vai lá e vai pegar o Rivotril. Pra que vai pegar o Rivotril? Pra quê? Se você sabe que tá tendo sintomas, entendeu? Eu tô brincando como se fosse simples, não é simples, eu não tô desmerecendo nem dizendo que é fácil, eu só tô dizendo que autoconhecimento é o que faz você entender onde está dando ruim e não quer dizer que você entender onde está dando ruim vai dar bom. Não, você só identificou, mas você vai ter que fazer alguma coisa a partir disso. E você trazendo, Lô, foi bem interessante, né? A gente pensar nessa trajetória do profissional, aonde que ele quer chegar, e deve ter mais ou menos um ano ou antes de um ano, aí eu fui fazer uma pós de coaching e enfermagem. E aí foi um pouco disso, assim, na verdade, não era uma coisa para eu querer trabalhar com outro profissional. Eu cheguei no momento que eu precisava trabalhar comigo. E aí, você trazendo um pouco dessa fala aí, quando você falou lá de coach, eu estava refletindo aqui, né? A questão de trabalhar o autoconhecimento, entender o que seria esse propósito mesmo. Que eu falo que não foi uma aposta que eu fiz para poder colocar aquilo em prática. Não sei se deu para você me entender. Foi uma aposta que eu cheguei naquele momento onde que eu entendi que eu tinha que trabalhar comigo mesmo. Cadê o meu livro? Cadê? Que eu posso... Tá escrito Mindset aqui? É o primeiro, é o primeiro. É o primeiro. Você foi trabalhar o seu modelo mental, é isso que o processo coaching faz. Ele te dá uma metodologia e te organiza modelos mentais que fazem você se conhecer melhor. Sim. E tudo bem, você acha que você não está usando, tá? Você realmente acha que você não está usando. Você falando agora, não, eu já utilizei isso, já trabalhei isso. Claro que você já usou, porque é difícil você não incorporar e não transpor isso. Por exemplo, um modelo mental, que é o que eu mais bato no curso com o pessoal da UTI. Foco na solução e não no problema. Se você desenvolver pessoas para gastarem energia em tentar achar o porquê do problema, primeiro, a UTI não dá conta disso, ela precisa de solução. Ela precisa olhar para a solução. Então, foco na solução, porque senão o seu time vai focar em problema. Mas, segundo, depois você tem que lembrar de voltar e achar o porquê do erro, com certeza, para melhorar, para não deixar. Mas, na hora da situação que acontece o problema, não gasta energia com o problema. Foca na solução. Isso é um modelo mental. Sim. E que você aprende no processo coaching, muito focado na solução. Isso acontece muito na área de terapia intensiva. Você quer resolver o problema ali, naquela questão ali de apagar incêndio, né? E às vezes você não volta lá e acaba não pensando que talvez gerou toda aquela situação. Qual foi o aprendizado? E aí, Lu, só pensando aqui, um pouco com relação àquela nossa conversa, né, da aula que você deu pra gente, na nossa pós-terapia intensiva, de cuidados intensivos, na verdade, eu queria que você trouxesse para nós aqui um pouquinho de como foi essa experiência sua, né, que eu tenho certeza que você encontrou lá com alunos com personalidades diferentes, né, como que eu vou dizer, em momentos da vida deles diferentes, com relação à própria carreira mesmo,
E como que foi essa experiência para você? O que você conseguiu trabalhar com os alunos ali na prática também? Que eu sei que você fez algumas dinâmicas bacanas ali com eles. Então vamos lá, beleza, vou tentar resumir. Primeiro, eu acho que eu chego sempre muito curiosa para turma nova, me anima, assim, eu chego tipo assim, vamos ver o que eu vou pegar, assim. E era uma turma bem variada, né? Só que tinha muita mulher, tinha só um homem naquele dia, tava cheio de mulher, e assim, é uma turma muito heterogênea, porque tem profissionais ali que já estão em campo, atuando, e atuando, inclusive, como na área de gestão, inclusive. Tinha alguns ali que faziam gestão de UBS e tudo mais. E tem profissionais que se formaram, foram, né, fizeram a faculdade de enfermagem, já emendaram direto na pós e não tem experiência prática ainda. Então, era muito variado, assim. E aí, o que eu gostei de ver foi que, à medida que eu fui falando, vinham frases do tipo: nossa, você está traduzindo o que acontece no meu trabalho. Nossa, você leu minha mente? Eu estava pensando sobre isso. Como é que eu vou fazer para poder, tipo, dar o próximo passo na carreira? E aí eu fui vendo que é um assunto que tem demanda. E aí pronto, quando eu vi que fazia sentido para o grupo, é um dia todo, né? É um dia todo de formação. E elas falavam assim: Luciana, como é que pode ter passado tão rápido? E era o último dia delas, era o último dia do módulo, então assim, tinha gente precisando ir embora um pouco mais cedo, mas só um. E ele segurou até o último minuto para ir embora, assim, não querendo. Por quê? Porque não é a Luciana, mas assim, e eu tenho clareza disso, tá? Eu acho que assim, eu ser porta-voz de assuntos que estão fazendo muita falta, entendeu? Eu estar levando um mundo que eles estão carentes de realmente poder ter espaço de fala, de troca. Porque não é só sobre teoria de livro, não é. Isso é a base, isso é o passinho zero, não é nem o passinho 1, é zero. Eu tenho que ter espaço com o outro para poder trocar, para dizer, para o outro me ajudar a entender o porquê das coisas, e estruturar um pensamento. Então, ali, o que a gente faz no curso? Desde começar eles terem que pensar numa linha do tempo, por exemplo, que eles têm que dizer quais foram os 5 principais acontecimentos que foram decisivos para você estar aqui no lugar onde você está hoje. Entende? Que você faz eles irem lá atrás, o que fez ele se tornar um enfermeiro, que antes de ser enfermeiro teve alguma coisa que marcou para ele ter feito a pós e para estar no último dia da pós ali, naquele dia. Tem que buscar um pouco de si. Então, eu começo sempre muito para eles entrarem em contato consigo mesmo. Trago muito de modelo mental, que vai fazer a diferença na postura dele profissional em qualquer lugar. Trago da liderança, conceitos básicos de liderança. Falo muito do papel desse líder, que vai muito além do que só trazer regras e combinados para o setor funcionar. E, ao final, eu ajudo muito eles, falo muito de vários tópicos que estão ligados a pensar na gestão da carreira, que aí não dá para a gente abordar aqui, mas eu vou entrar na questão salarial, vou na questão de, tipo, quando eu estou numa entrevista, eu não vou só ser entrevistado. Eu tenho que fazer perguntas. Eu tenho que saber o lugar. Pablo, como é que eu não vou saber o lugar que eu vou trabalhar, Pablo? Como é que eu recebo as perguntas e eu não faço perguntas? Não faz sentido. Então, eles olham e falam: gente, como eu nunca perguntei? Eu falo: pois é, também não sei como, mas é fato que não pergunta. Então, vamos abrir espaço para pensar sobre isso. Até que a gente chega muito na questão de valores, de qual legado eu quero deixar, de fato. E aí, sabendo do estado atual que a gente está para o estado desejado, que pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 20 anos, eles escolhem o momento da carreira que eles querem focar, eu ensino como construir metas que realmente sejam alcançáveis. O que é plano de ação na prática, que nada mais é do que as ações que eu vou fazer, mas essas ações têm que ser intencionais e têm que estar muito amarradas, porque geralmente a gente não desiste da meta. A gente desiste do percurso para alcançar a meta, porque a meta foi mal ajustada, mal construída. Então ela fica quase impossível de ser alcançada, e aí eu desisto no caminho. Entende? Então, eu ajudo eles a entenderem como, de fato, construir uma meta e como que eles vão acompanhando as iniciativas para ver se elas estão apoiando, de fato, a alcançar aquela meta que eu me propus. É um pouco disso que a gente mexe no curso.
Ô Lu, acho que nosso tempo está terminando, né? Eu te agradecer pela sua presença aqui com a gente no IESPcast. Dizer que foi um prazer ter aqui com a gente. Eu tenho certeza que nossa conversa aqui renderia muito tempo, mas, né, despedir do pessoal aí, agradecer por estar esse tempo aí com a gente, tá bom? Obrigado. Foi um prazer. Vocês me encontram no Instagram. Pode mandar mensagem que ficou interessado, ou pode mandar mensagem pro pessoal do próprio IESP, que eles entram em contato. E a ideia é trocar mesmo. Eu acho que se algum profissional ouviu e quer pensar a respeito, vem, porque tem outras pessoas querendo também pensar a respeito sobre o que é liderança na área da saúde. A gente precisa falar mais sobre isso. Exatamente. Foi uma oportunidade incrível. Obrigada, Paulo. Obrigado a você, Lu.